Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, é dia 8 de maio de 2019. Nós vamos estudar hoje um pouco sobre a figueira, né? Nós sabemos que a figueira é Israel. Não estudar sobre o corte da figueira, em Lucas 13, 6. E depois nós vamos estudar sobre o brotar da figueira que se deu em 14 de maio de 1948. O corte foi na primavera do ano 70, né, quando o general Tito cortou a figueira. Depois a figueira brotou em 14 de maio de 48. Lucas 13, 6 diz assim: E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Este homem, ele representa Deus, né? Ele tinha uma figueira, ou seja, Israel, a figueira plantada na sua vinha, ou seja, Israel no meio das nações, Israel plantado no meio das nações. E foi procurar nela fruto, e não o achando, disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Então isso aqui representa o ministério de Jesus. Jesus, durante 3 anos do seu ministério, ele procurou fruto em Israel e ele não encontrou. Ele veio para o que era seus, os seus o rejeitaram. Então a primeira vinda foi, Jesus veio para Israel, ele veio e pregou o evangelho do reino para Israel. Porque o reino ia ser implantado, mas Israel rejeitou. Então está dizendo assim, ó: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corta-a, porque ocupa a terra inutilmente. Então, durante 3 anos, Jesus procurou fruto em Israel e não encontrou fruto. Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então, o que acontece? Na primavera do ano 70, aí cumpre uma profecia de Jesus, quando Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajuntaste os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Aí Jesus profetiza o cerco do general Tito: dias virão em que teus inimigos cercará vocês de trincheira, vão matar vocês. E isso realmente aconteceu na primavera do ano 70. Olha para os irmãos verem, na primavera do ano 70. Ou seja, no final daquela geração de 70, a figueira Israel foi cortada. Ela foi cortada ali na primavera do ano 70. O general Tito, ele se tirou de Jerusalém e ele cortou a figueira. Cortou a figueira temporariamente, e no local da figueira foi implantado a igreja. A igreja, ela foi enxertada em Israel. Então a igreja, ela foi colocada entre a rejeição de Israel e a nova aceitação. No momento que completar a plenitude do gentio, a igreja vai ser arrebatada, e Deus aí então ele vai tratar a última semana com Israel, que é os 7 anos da grande tribulação. Isso aqui é muito interessante, esse padrão, porque é 70. Deus tem um padrão de 70. Então, a figueira foi cortada na primavera do ano 70, em cumprimento a essa parábola aqui de Lucas 13, 6 em diante. 13, 6 até o versículo 9. Foi cortada a figueira Israel e foi enxertada a igreja. Agora o interessante, quando você corta uma árvore, se você não arranca a raiz dessa árvore, o que acontece? Ela brota no toco. A figueira é Israel, ela foi cortada e enxertada a igreja, mas o toco ficou. O que acontece então? Um dia esse toco vai brotar. Então os judeus, eles foram espalhados pelos quatro cantos da terra na primavera do ano 70. Mas um dia Israel ia brotar. Isso realmente aconteceu no dia 14 de maio de 1948, meus irmãos. Então Deus, ele fala por padrões. No dia 14 de maio do ano 2018, Israel completou 70 anos. E esses 70 anos vai até o dia 14 de maio do ano 2019. Então será que Deus, ele não está querendo dizer para nós algo muito profundo aí, que da mesma forma
que a figueira foi cortada no ano 70 e enxertada da igreja, agora não está chegando o momento da igreja ser cortada, ou seja, ser arrebatada, ser retirada, desligada de Israel no arrebatamento? Eu creio que pode ser isso também, porque Deus ele fala por padrões. Então agora, se a figueira foi cortada no ano 70, um dia ela vai ter que brotar. Por quê? Porque ficou o toco, ficou a raiz. É exatamente o que Jesus ensina aqui, ó, em Mateus 24, Mateus 24, versículo de número 32, quando ele diz assim, ó: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Nós temos que aprender sobre a parábola da figueira. Nós temos que aprender sobre Israel. Israel, ele é o ponteiro no relógio mundial de Deus, meus irmãos. Então, a figueira, ela brotou em 48. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Então a figueira brotou em 48. Ali, deu-se, em 1948, deu-se o pontapé inicial para a segunda vinda de Cristo, na parousia em Jerusalém. Então, dentro da geração da figueira, vai acontecer arrebatamento, a ascensão do anticristo, grande tribulação e segunda vinda. O interessante que eu acho, meus irmãos, porque o Estado de Israel ele foi criado em 14 de maio de 48. 4 anos depois, em 1952, na cidade de Bergen, na Noruega, o irmão Olavo Roge ele teve a revelação do arrebatamento. Deus ele é muito preciso, Deus ele não é Deus de confusão. Por que que 4 anos depois do brotar da figueira, o Olavo Roge ele teve a revelação do arrebatamento, em 1952? Os irmãos podem pesquisar aí no YouTube, a revelação da última trombeta. Eu, particularmente, eu creio que o arrebatamento da igreja ele vai acontecer dentro desta geração da figueira, que termina em 2028, conforme o Salmo 90, versículo 10. A duração de nossa vida é de 70 anos, se alguns chegaram a 80, será canseiro e enfado. Então o prazo limite para fechar essa geração é exatamente o ano 2028. Então diz assim, ó: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virde estas coisas, todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Quando virde todas essas coisas, que coisas que Jesus está falando? Ele está falando do brotar da figueira. O contexto está falando: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Então o que é que nós temos que fazer? Aprender a palavra da figueira. Jesus está dizendo: quando vocês viram todas essas coisas, que coisa? 1948, brotou a figueira. Quando vocês viram o sinal do brotar da figueira, aí viria tudo junto no pacote. Viria guerra, terremoto, fome, peste, angústia entre as nações. Está tudo aqui em Mateus 24. Jesus está falando com Israel aqui, né? Então, ele está mostrando os sinais que antecederia a sua vinda em Jerusalém. E o arrebatamento da igreja ele não acontece na segunda vinda em Jerusalém. O arrebatamento ele acontece 7 anos antes. O arrebatamento ele é pré-tribulacionista, meus irmãos. Então isso é muito forte. Quando vir todas essas coisas, saber que está próximo às portas. Então quando vocês verem o quê? Quando vocês verem o sinal da figueira. Quando vocês viram a figueira brotar, meus filhos, Jesus está dizendo isso. Ali está iniciando a contagem regressiva para a segunda vinda em Jerusalém. E dentro desse pacote, a partir de 48, viria guerra, terremoto, fome, peste, angústia entre nações, apostasia, imoralidade, homossexualismo. Está tudo aí, meus irmãos. Todos os sinais estão aí. Então Jesus disse assim: em verdade... 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? A geração da figueira, que brotou em 14 de maio de 48. Esta geração. Está falando esta geração, agora. Esta geração agora. A palavra usada aqui no original é geneia. Geneia quer dizer geração que está vivendo atualmente. Não está dizendo essa. Presta atenção no termo aqui, não está dizendo essa geração. Então não era a geração da época de Jesus, não.
Não era a geração da época de Jesus. Está dizendo esta geração. Ou seja, esta que está vivendo agora, atualmente. Esta geração. Então, a geração da época de Jesus, ela não presenciou isso. Ela não presenciou o brotar da figueira. Pelo contrário, a geração da época de Jesus, ela presenciou o cortar da figueira na primavera do ano 70. Então, é um padrão, meus irmãos. É um padrão. Primavera do ano 70, nós estamos na primavera do ano 70 de Israel. Desde 48. Vai terminar quando essa primavera do ano 70 de Israel? Ela termina no dia 14 de maio agora. Então o Israel passa para 71 no dia 14 de maio. Isso eu estou falando de calendário gregoriano. Porque no calendário judaico ainda tem uma diferença de um ano. Mas como assim? Os irmãos poderiam perguntar, mas como assim, pastor? É muito simples, meus irmãos. Você fazer essa conta na matemática é muito simples. É só você pegar 70 vezes 360 dias judaicos, vai dar uma conta. Você pega 70 vezes 365 dias gregoriano, dá outra conta. 70 anos. Então dá uma diferença de um ano, o calendário judaico para o gregoriano. Então Jesus está dizendo assim, ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então eu queria compartilhar isso com os irmãos, que eu acho muito importante isso. Nós estamos vivendo no limiar da volta de Cristo. A figueira foi cortada na primavera do ano 70 e na primavera de 1948, né, no dia 14 de maio de 1948, acontece o brotar da figueira de novo. A figueira foi cortada em 70 e brotou na primavera de 48, meus irmãos, 14 de maio de 48. Então é muito forte esses sinais. Vamos estar atentos. Vamos estar atentos porque a trombeta vai tocar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.